Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 4 de outubro de 2024, sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. João Carlos Silag, Dr. Tiago Santos da Silva, Dr. Rodolfo Milan, representante fiscal. Informo que, em razão de uma intercorrência médica, a doutora Maria Helena justificou a ausência na sessão de hoje, ela não estará presente. Também registro a presença do doutor Eduardo Lagrota e doutor Silvio Gazanil para realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos. Bom, informo. Deixa eu ver aqui. Também registro a presença da doutora Daniela Franolov, que espero ter acertado, doutora, e eu gostaria então de anunciar a retirada de pauta do processo 41.45.245, Bylocker, processo de relatoria da doutora Maria Helena, e também aproveitando o processo 41.47.493, Societe Comércio de Veículos, também de relatoria da doutora Maria Helena. Doutora Daniela, assim que possível, esse processo retornará para a sessão de julgamento. Tá bem? Muito obrigada, Bom doutora. dia a todos. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Bom, iniciando pelo processo 41.46.816, Braskem, processo de minha relatoria, é um recurso ordinário. Está presente o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, eu vou fazer só uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o senhor para a realização de sustentação oral. Então, aqui a acusação é de falta de pagamento de imposto por meio de guia de recolhimentos especiais referente às operações com mercadorias com isenção prevista no artigo 82 do anexo 1 do regulamento, em razão do não cumprimento de requisito necessário para tal fruição. No caso, o retorno de mercadorias. A autuada aqui fez uma série de alegações sobre nulidade do AIM, a nulidade da decisão recorrida, trouxe alguns argumentos que eu vou aqui apenas trazer os dois mais relevantes, que não há prazo estabelecido para a fruição da isenção prevista no artigo 82 do anexo 1 do regulamento, e também invoca a ADC 49. Tem mais alguns assuntos aqui relativos às operações, que representam 57% das operações da autuada, que restaram comprovadas aqui a devolução, tem alguns outros argumentos, mas entendo que esses são os mais relevantes aqui para o resumo do caso. Então, doutor, devolvo a palavra para o senhor, seus 15 minutos regulamentares. Bom dia a todos, bom dia à relatora, bom dia aos julgadores, representantes do fisco e demais colegas que estão assistindo a sessão. Espero que a gente tenha um bom julgamento aqui. Eu avisei a doutora, antes do início da sessão, que eu estou com obra em casa. Se vocês ouvirem algum barulho, vocês me avisam, que eu peço que eles pararem, por gentileza. Mas, como a doutora apontou, né, essa questão aqui, eu vou fazer uma breve contextualização aos senhores, inicialmente, mas são vários pontos aí que a gente teve de discussão. Os dois que a doutora destacou são bem importantes, mas eu gostaria de deixar aos senhores que a discussão ela transcende um pouco aí alguns pontos de detalhe, da simplicidade da operação, e aí eu vou me dar o direito de ler os memoriais apresentados, eles estão a partir de folha 380, vou fazer os meus comentários durante isso, né, para reforço dos argumentos, mas se os senhores quiserem acompanhar, lá tem todos os detalhes, tem as citações, e eu acho que fica mais fácil da gente poder conduzir essa sessão de julgamento. Então, contextualizando, uma exigência de CMS no montante de 2 milhões e 300 de principal, sendo total atuado 4 milhões e meio, por descumprimento de requisito necessário para a manutenção de isenção previsto no artigo 82, anexo 1 do regulamento, qual seja a suposta falta de retorno da sacaria remetida
no período de março de 2016 a dezembro de 2017. Então, só para deixar claro aos senhores, a gente está tratando de mercadoria, porém de embalagens, tá? Embalagens que não são embalagens one-way, né? São embalagens reutilizáveis com prazo de validade de uso indeterminado por conta das características delas, que eu vou explicar aos senhores aqui ao longo da minha explanação. O artigo 82 citado, ele trata de vasilhames, recipientes, embalagens, saída de vasilhame, recipiente, embalagem, inclusive sacaria, serão isentos caso retornem, né, ao estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular em condições de reutilização. Eu vou reforçar o destaque da nobre relatora, que essas operações, são 57% dessas operações, são operações de transferência das mercadorias, né, objeto de produção da Braskem, dentro dessas sacarias que foram objeto da autuação, ou seja, foi uma transferência de produto produzido pela Braskem com a embalagem da Braskem, que não é uma embalagem descartável, ou seja, são só em movimentações, de novo, eu vou até trazer para os senhores aí a primeira vez a informação, essa embalagem denominada Big Bag, até no final dos memoriais apresentados, eu vou demonstrar aos senhores aí uma foto do Big Bag, só para os senhores terem uma ideia da utilização e da dimensão dessas sacarias. Inclusive, o fabricante dessa embalagem, ele posta uma foto da própria embalagem da Braskem em seu site oficial. Então, no decorrer desse presente contencioso, a recorrente comprovou que o auto de infração é nulo, porque não traz prova da ocorrência da infração tributária imputada ao quadro, qual seja a falta de retorno da sacaria beneficiada com a isenção prevista no citado artigo 82 do anexo 1 do regulamento. 2. A decisão singular ela é nula, porque adota a premissa falsa e incorre em falta de fundamentação adequada, visto que adota a premissa de que a autoridade lançadora apresentou prova da infração tributária, enquanto essa prova inexiste nos autos. 3. O auto de infração é improcedente porque não houve descumprimento do requisito que supostamente afastou a aplicação da isenção às operações autuadas, porque não existe prazo fixado na norma de isenção para o retorno de tais sacarias. Número 4. Parte do auto de infração é improcedente porque a permanência da sacaria no estabelecimento próprio nas operações de transferência atende aos requisitos de manutenção da isenção em discussão. Inclusive, o cumprimento do requisito prescinde da emissão de nota fiscal eletrônica nos termos do artigo 131 do regulamento, conforme bem salientado no voto do relator lido na sessão de julgamento realizada em 14/2 de 2023, na primeira Câmara Julgadora. Eu aviso os senhores, esse caso já foi objeto de 2 sessões de julgamento em outra Câmara. Por conta do encerramento do biênio, foi feita uma nova distribuição à presente relatoria. No 5º ponto, parte do auto de infração é improcedente porque não incide ICMS em operações em estabelecimentos próprios. E aí vai a discussão que inclui toda aquela questão, né, que iniciou lá na súmula 166 do STJ e acabou desaguando aí na DC 49. E ao final, como eu disse aos senhores, os períodos autuados, eles são períodos onde se aplicava ainda a taxa São Paulo acima do cap, né, da Selic. Então, se pugna pela aplicação do enunciado da súmula 10, né, da nova redação da súmula 10, esse egrégio TIT. Síntese da decisão recorrida. A unidade de julgamento de Sorocaba proferiu decisão, né, folhas 268 e 279, com as seguintes razões. No processo administrativo tributário, é ônus da autuada trazer provas contra as acusações do fisco. Esse fisco, que traz provas de fatos que entende como violações à legislação. B. Após analisar subjetivamente os porquês e os motivos das regras de isenção estampadas no artigo 82, conclui que a interpretação da defesa de que não haveria qualquer prazo para haver o retorno não condiz com a melhor hermenêutica, eis que não há que se falar em prazo interno, quando existem na legislação tributária diversas outras questões, como a da decadência, por exemplo. Isso nas palavras da decisão de primeira instância. Ainda, em relação aos fundamentos da decisão de primeira instância, reforça seu entendimento, apresenta a conclusão de que a lei isentiva utilizou de um critério mais prático. Isso são palavras da decisão, tratando que a questão seria um critério mais prático do que estabelecer um número determinado de dias para que ocorresse o retorno. Cada tipo de situação poderá demorar mais ou menos para que se efetive a sistemática do retorno de vasilhames, recipientes, embalagens ou sacarias para reutilização. Outro ponto, ponto D. No tocante às operações destinadas a estabelecimentos próprios, afasta a aplicação da isenção porque o CTN veda a aplicação isonômica na interpretação que resulte na dispensa de pagamento de tributo devido,
conforme o parágrafo 2º do artigo 108 do CTN. E, ao final, cita que o entendimento exarado na RCT 25115 de 2022, para manter a cobrança do CMS em operações realizadas em estabelecimentos do mesmo titular, em arrepio à decisão do STF no julgamento da DC 49. Agora eu vou adentrar a questão da primeira nulidade, essa nulidade relacionada ao lançamento em si. A próxima nulidade é em relação à decisão de primeira instância. A recorrente entende que o auto é nulo, porque não foi apresentada prova material sobre a inexistência do retorno às mercadorias autuadas, ferindo o parágrafo 1º do seu artigo 34 da Lei 13.457 de 2009 aqui de São Paulo, que impõe a introdução do auto de infração, a instrução do auto de infração com os documentos demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração. Ademais, a administração tributária deve obedecer, entre outros princípios, o princípio da motivação dos atos administrativos previstos no artigo 8º da Lei Complementar Estadual 939 de 2003, conhecido como Código do Contribuinte. No presente caso, a autuação se baseia em planilha denominada como resposta do cliente, na qual a recorrente, ao tempo da fiscalização, apresentou competente retorno de diversas notas e firmou em relação a algumas outras que o retorno ainda estava em análise. Esse documento está juntado em folhas 45 e seguintes do auto de infração pela própria acusação fiscal. Essa foi uma planilha, foi encaminhada na época da fiscalização, onde há lá algumas colunas onde você tem que comprovar que o retorno aconteceu através da nota XPTO, na data tal, entrada e registro. Só que essa totalidade das notas fiscais fiscalizadas, a empresa não achou o retorno. Então, ela colocou uma informação de em análise. Ou seja, ela nunca disse que não houve o retorno, ela falou que estava ainda analisando. Eu gostaria de deixar bem frisado aos senhores isso, porque isso é um componente muito importante do argumento. É evidente que a simples menção de que os demais documentos fiscais estão sob análise, nesse demonstrativo que eu falei aos senhores, não atribui a referida planilha força de prova material da não ocorrência do ilícito tributário. Para a comprovação da infração ora discutida, a autoridade lançadora não deveria se furtar de apresentar documentalmente a circularização entre as saídas e entradas a título de retorno da sacaria, via elaboração de demonstrativo materialmente fundamentados em registros de saída e de entrada na FD da recorrente. Ou seja, não basta você encaminhar um demonstrativo ao contribuinte para que ele demonstre o retorno, quando ele coloca nesse demonstrativo a informação de que ainda está analisando, isso não se torna prova do não retorno. Deveria ter sido feita a circularização do registro de saída dessas sacarias e a inexistência desse retorno ao longo de todo o período antes da acusação fiscal. Ou seja, isso é muito simples do fisco fazer e ele não pode transferir esse ônus ao contribuinte no caso. Então, ademais, não cabe essa inversão de ônus da prova apontada na decisão recorrida, porque a inversão implicaria em ofensa material dos direitos ao contraditório em ampla defesa da recorrente, previsto no artigo 5º, inciso da Constituição Federal, e artigo 5º aqui da nossa lei complementar estadual, que seria o Código Contribuinte, Lei 939 de 2003. Essa seria a nulidade do lançamento. Nulidade da decisão, a recorrente entende que também é nula a decisão porque adotou premissa falsa de que o fisco teria provado haver haver mais saídas que retornos da sacadaria objeto da autuação. Também é nula por falta de fundamentação adequada, haja vista que deixou de analisar concretamente as supostas provas trazidas pelo fisco. Esse egregio-tite já reconheceu a nulidade de decisões proferidas com base em falsa premissa de que estariam presentes provas ausentes. Eu vou só citar DRT 6, 281205, vou citar um pequeno trecho desse julgamento de relatoria do Dr. Paulo Gonçalves Costa Júnior. Pequeno trecho o julgamento é nulo, porque se valeu de premissa evidentemente falsa. Aí eu passo ao final, porque considerou presentes provas ausentes, ou seja, entende a recorrente que não há prova do não retorno, e sim uma mera informação no demonstrativo de fiscalização, onde há uma informação que estaria ainda em análise, e não houve uma comprovação de que, olha, nesses livros de entrada não existem esses retornos. Inclusive, os senhores vão observar ao longo da explanação de que sequer é exigida a emissão de uma nota fiscal para esse retorno, pela própria legislação. Então, sob outro viés, esse egregio-tite, no acordo proferido pela Câmara Superior, e aí no auto de infração 3154877, já reconheceu que a simples menção à existência de provas, sem uma análise concreta correspondente à falta de fundamentação da decisão, leva à sua nulidade. E aí eu só leio o trecho bem rápido, a mera menção no voto condutor sobre a existência de documentos e provas, sem sua análise concreta, não preenche requisito.
a motivação apresenta adequada fundamentação, não se pode, não se sabe por que a parte não faz jus do direito. Ou seja, não basta a decisão falar que houve prova do não retorno se ela não trouxe também uma análise específica desse demonstrativo. Porque se tivesse adentrado a esse detalhe do demonstrativo, seria muito claro que não teria, não foi trazido aos autos a prova do não retorno, e apenas esse demonstrativo que eu citei aos senhores. Assim sendo, a decisão é nula, e é assim que a recorrente entende. Agora eu vou à questão já de mérito, que é a isenção na saída das Zacarias, a ausência de prazo para o retorno. Eu vou ler aos senhores rapidamente o artigo 82, só os incisos aqui, só o inciso 1, A e B, porque eu já li lá o caput anteriormente, e nesse inciso que deva retornar ao estabelecimento remetente ou a outro mesmo titular em condições de reutilização, nas seguintes hipóteses. E aí ele descreve as hipóteses, porém ele em nenhum momento ele aponta um prazo para esse retorno. Então, nessa matiz, né, logo, se a norma isentiva não condiciona um prazo para retorno, não é possível afastar a isenção por falta de suposto retorno, haja vista que ele, pode ocorrer, né, em qualquer momento. E aí a gente pugna, né, pela interpretação mais restritiva aí da norma isentiva, nos termos do inciso 2º do artigo 111 do CTN, que é de rigor, né, essa interpretação literal da legislação. Eu não posso agora criar um prazo onde não existe na legislação esse prazo. Inclusive, não há menção a dias, meses e tempo, e sim que deve haver o retorno na figura desse Big Bag, né, de forma que ele possa ser reutilizado. E aquele agravante que eu disse aos senhores, nós não temos a necessidade de emissão de nota para esse retorno. Existe na regra do 82, vou explicar mais adiante, que se esse retorno ocorrer para outro estabelecimento da Braskem, ou seja, saiu da Braskem 1, foi para a Braskem 2 e retornou para a Braskem 3, esse caso também não teria a quebra da isenção. E entendemos que se saiu da Braskem 1, foi para a Braskem 2 e permaneceu na Braskem 2 e não retornou para 1 ou não foi até a terceira, também estaria salvaguardada a isenção. Então, curiosamente, a decisão ACO, ela concorda com a defesa em relação à aplicação, né, da imposição da hermenêutica de que as normas de isenção devem ser interpretadas literalmente, isso em folhas 277, porém manifesta a contradição, a decisão afirma o seguinte, eu vou ler só um trecho pequeno para vocês. A interpretação da defesa de que não haveria qualquer prazo para haver o retorno não condiz com a melhor hermenêutica, eis que não há de se falar num prazo eterno quando existe na legislação tributária diversas outras questões tributárias, como a decadência, por exemplo. E seguindo em outro trecho, a lei isentiva utilizou de um critério mais prático do que estabelecer um número determinado de dias. Aí eu digo aos senhores, interpretação nos termos do inciso 2º do artigo 111 do CTN, que tem que ser interpretada de forma literal, uma norma isentiva, não dá espaço para uma decisão de primeira instância, que eu não vou dizer nem que é uma interpretação elástica aqui, é uma interpretação de algo inexistente. Eu não posso, se o legislador não optou em dar um prazo, não é o julgador que vai decidir qual prazo, certo? E pior ainda, transformar essa leitura do dispositivo como um critério mais prático do legislador e não dizer qual dia que pode voltar. Felizmente, se o legislador disse que o retorno pode ocorrer em qualquer momento, eu não posso ser autuado se eu não comprovar, por exemplo, que essa embalagem se deteriorou no destinatário, por isso ela não pode retornar. Se ela se perdeu, alguma coisa desse tipo. Então, essa também é um ponto onde falha o lançamento fiscal, porque o lançamento fiscal deveria trazer qualquer tipo de prova que impossibilitasse o retorno. Aí sim não teria uma discussão sobre a questão de prazo. Então a gente fica aqui, olha, eu não tenho prova do retorno, eu não trago prova do retorno. Logo, a isenção não pode ser aplicada. Inclusive, como disse aos senhores, 57% dessas operações foram destinadas a estabelecimentos próprios. Ou seja, mesmo que essa embalagem ficasse nesse estabelecimento próprio de destino, a isenção ainda teria que ser mantida, porque, inclusive, não precisa emitir nota desse retorno, e esse retorno pode ocorrer a qualquer outro estabelecimento. Muito mais ficar no estabelecimento de destino, que é um estabelecimento próprio. Mas, seguindo aqui, na leitura dos memoriais, pergunta-se, né, ora, se a interpretação deve ser literal, como defendido pela recorrente desde a impugnação, a conclusão deve ser, impreterivelmente, pela inexistência de prazo para o retorno das Zacarias.
o que impõe cancelamento integral. E aí eu reforço aos senhores, se o fisco tem todo dia, então não tem prazo, então o fisco nunca vai poder autuar o contribuinte. Sim, vai poder autuar. Ele pode atraser, fazer uma visita em loco, no destino, olhar lá o estabelecimento, inclusive os estabelecimentos são paulistas, tá? São estabelecimentos paulistas, e olhar lá, olha, essa caria aqui foi, não tem a quantidade de Big Bag aqui, então eu vou dizer que esse Big Bag se perdeu, deteriorou, então ele não vai conseguir retornar, e vai lá e autua o contribuinte. Mas levar a contribuinte uma planilha para ser preenchida, o contribuinte preenche falando, olha, estou ainda analisando se houve o retorno ou não, isso não se transforma numa prova material da ocorrência do ilícito tributário. Inclusive, a questão citada também, né, pela terceira de primeira instância em relação à decadência, que segundo o julgador singular seria um parâmetro para a fixação do prazo do retorno, infelizmente não substitui a literalidade da norma isentiva do artigo 82, porque não importa qual seria o prazo para o exercício do direito do fisco de lançar o tributo, visto que, ao fim e ao cabo, o fato gerador nunca ocorreu diante da inexistência de prazo máximo para a efetivação dos retornos. Ademais, refuta-se a precipitada e sem fundamento conclusão de que as mercadorias objeto da acusação não irão retornar. Esse é um ponto, com devido respeito, tá, ao julgador de primeira instância e aos demais componentes dessa Câmara também, eu não posso partir da premissa de que, numa decisão desse egrégio Tite, possa prevalecer uma informação de que elas não irão retornar. Tá, se elas não irão retornar, me traga o porquê dessa impossibilidade de retorno. Deterioração, prazo de tempo, ou seja, vamos pensar que é uma embalagem que tem um prazo de validade de 6 meses, por exemplo. Não tem retorno em 6 meses? Pode lavrar o auto e a gente discute se isso é uma questão de prova material. Mas nesse caso, o Big Bag, que eu vou apresentar para os senhores mais adiante, é uma embalagem que se utiliza por mais de 10 anos. Inclusive, eu trouxe, está nos autos, tá? E inclusive tem aqui o link de estudos técnicos dizendo que a vida útil de um Big Bag, a não ser se ele é deteriorado, se ele é extraviado ou se há alguma perda, é de mais de 5 anos. Então, eu não poderia levar um auto falando, olha, ele deteriorou, então ele não vai retornar. Eu teria que trazer a prova de que ele não existe no destinatário. Inclusive, eu já adiantei os senhores aqui, né, o Big Bag autuado aqui nas notas fiscais é o Big Bag Flex Vinicom. Vinicom é a marca, tá? Big Bag é o gênero dessa embalagem que é utilizada comumente. Flex é um modelo e Vinicom é justamente a marca. Tá? Então, esses recipientes, conforme pesquisas científicas, e aí eu digo aos senhores que o trabalho está colacionado aos autos, e informação da própria fabricante também colacionada aos autos, tem validade de mais de 5 anos e são de fácil manutenção, caso eventuais furos, rasgos e danos. Portanto, não há de se falar em compatibilidade do prazo de retorno. Eu vou agora atacar a questão da saída das sacarias. Eu vou resumir bastante aqui aos senhores essa questão, porque é muito simples e eu acho que vai ficar repetitivo, mas é a segunda parte do inciso 1º do artigo 82. Doutor, só para fixar aqui, segundo as minhas, se eu não perdi aqui o horário, acho que o senhor tem mais 5 minutos, tá bem? Não, isso, eu vou utilizar no máximo 1 minuto, presidente. Então, seguindo aqui nessa questão do artigo 82, ele mesmo aponta que a sacaria, se retornar a outro estabelecimento, se mantém isenção. Então, nós entendemos que se for apurado na fiscalização que houve a remessa entre estabelecimentos próprios e supostamente ficou em análise se houve retorno ou não, mesmo assim não poderia ter sido lavrado o auto, porque se tivesse permanecido no destinatário, sendo ele o estabelecimento próprio, essa isenção deveria ter sido mantida nos termos da segunda parte do inciso 1 do artigo 82. Passando a outro ponto, que também afeta a questão das operações entre estabelecimentos próprios. Então, são 2 razões as quais a recorrente entende que as operações entre estabelecimentos próprios não podem ser objeto desse lançamento. A primeira, o fato de que se essa sacaria, né, se o Big Bag permanecer no estabelecimento próprio nessa operação de transferência interna, nós temos também outro argumento grande, que é a DC 49. E aí eu vou até poupar os senhores aí das alegações sobre a DC 49, sobre o tema repetitivo 1099. Eu entendo, vou apresentar aos senhores aí um resumo muito rápido.
a recorrente entende que desde a decisão sumulada pelo STJ, né, na súmula 166, já existe a noção de que uma operação entre estabelecimentos próprios não tem caráter mercantil e não poderia ser atingida pelo ICMS. E aí eu deixo aos senhores, as nossas operações aqui autuadas são em 2016 e 2017, nós temos a DC 49 e eu peço a aplicação dela, tá? Inclusive, eu vou deixar aos senhores aí, pela curiosidade, nas folhas 388, eu apresento um julgado do relator Argos Magno de Paula Gregório e outro do juiz Juliano de Pietro, que já, né, antes da questão dos embargos da DC 49 serem julgados, eles já trazem aí os motivos pelos quais a gente não poderia tributar operações entre estabelecimentos próprios, tá? Em questão à súmula 10 do TIT, eu acho que é extremamente clara a sua aplicação, então eu não vou entrar nesse ponto. E a questão, o fato desse auto, ele é um pouco diferente do que os outros que a gente está acostumado a receber, e são vários, tá? E tem lá, dentro do relato da acusação fiscal, que houve fraude, dolo, simulação, tem uma citação do artigo e tudo mais. Só que, assim, a decisão de primeira instância, ela já acolheu o argumento de que isso deveria ser retirado, porém ela não foi tão expressa assim. Então eu peço atenção aos senhores em relação a esse ponto, porque é muito importante para o contribuinte que não haja essa citação também de forma vazia dentro de uma auto de infração, porque isso pode ter uma repercussão penal, inclusive sendo direcionado aí ao Ministério Público, e o senhor sabe muito bem quais são as repercussões. E para fechar, eu achei importante deixar para vocês o argumento de dispensa da emissão de nota fiscal de retorno para o final, porque eu acho que ele só vai corroborando todos os argumentos anteriores do ponto de vista da impossibilidade de se autuar as operações entre estabelecimentos próprios. Eu vou aqui trazer para os senhores a redação do artigo 131 do nosso regulamento, né, que ele trata que na saída de vasilhame, recipiente ou embalagens, inclusive sacarias, em retorno ao estabelecimento do remetente ou a outro mesmo titular, ou outro do mesmo titular, ou depósito em seu nome, substituição e emissão de nota fiscal, poderá ser utilizada via adicional do documento, ou seja, volta com a mesma nota, tá? Que foi encaminhado no início. E essa disposição, no entender da recorrente, ela fortalece as reações recursais. Primeiro, na questão da nulidade, porque a não apresentação da nota fiscal de retorno não pode substanciar o presente lançamento de ofício, porque não caracteriza a prova do não retorno. Então, como disse para os senhores, se um demonstrativo apresentado em sede de fiscalização, aonde eu digo que ainda vou analisar se tem um retorno, mesmo na inexistência dessa nota fiscal de retorno, a gente não tem a prova do ilícito tributário. Eu teria que comprovar que o retorno não ocorreu. Ah, mas como que o retorno é feito? Ah, tem que ter uma nota de... Não tem que ter uma nota de retorno. Esse é o detalhe específico desse caso. A desnecessidade, a desobrigação de emissão de nota fiscal de retorno deixa uma lacuna enorme do ponto de vista de prova documental da ocorrência do ilícito tributário. E nesse sentido que a recorrente entende que o lançamento é nulo nesse aspecto. Ele deveria ter investigado no estoque do destinatário, no estoque do remetente, feita a circularização por essas informações, visita em loco, inclusive essa é uma fiscalização que não pode ser orientada apenas pela FD, precisa sim de fiscalização em loco, para se observar estoque aqui, estoque ali, olha, se essa nota não existe, deve ter sido retornada. Ah, não retornou, está no outro. Então é feita uma fiscalização bem detalhada do ponto de vista de estoque. Então, se fosse feita essa fiscalização, a gente poderia encontrar o ilícito tributário. Porém, nem essa investigação foi feita, foi apresentado demonstrativo, e esse demonstrativo fala em análise, não é assim, a empresa falou, olha, não houve o retorno desses vasilhames, né, desses big bags. E o segundo ponto, que é fortalecido pela essa questão da não emissão da nota fiscal, é a remessa entre estabelecimentos próprios. Porque, assim, se eu posso manter a isenção, se essa sacaria ficar, vamos dizer assim, a sacaria sai da Braskem 1, vai para a Braskem 2 e vai para a Braskem 3. Se eu não preciso nem de nota fiscal para esse movimento aqui, por que o fato de ir para uma Braskem e não ter a nota de retorno já existiria o ilícito tributário? Então, na nossa visão, o dispositivo do artigo 82 permite que a isenção seja mantida se a sacaria permanecer no estabelecimento
de destino. E essa sacaria, sendo uma sacaria que dura mais de 5 anos, seria impossível a lavratura do auto. Então, são essas as razões. Nas folhas 391, se os senhores tiverem curiosidade, eu só coloquei a título ilustrativo mesmo, uma foto do Big Bag para mostrar aos senhores que seria extremamente fácil a fiscalização visitar os estabelecimentos e identificar se essa mercadoria, né, se essa, desculpa, mercadoria no ponto de vista do lato sensu, mas essa embalagem, se ela permaneceu nesse estabelecimento de destino, essas 57% de operações que foram feitas entre estabelecimentos próprios. Desculpa ter me alongado, mas o tema parece simples, mas eu acho que as questões fáticas e os detalhes, e assim, infelizmente, na opinião da recorrente, há muita lacuna na legislação, e na questão da interpretação restritiva, precisa ser dada uma interpretação mais benéfica ao contribuinte, na falta da lei de prazo, e na possibilidade de não emissão de nota, e na possibilidade de manutenção desses big bags no destinatário, sem a quebra da isenção, pede-se que seja cancelado o auto. Muito obrigado, senhores. Doutor Eduardo, cumprimento pela sustentação oral. Como disse o senhor aí no final, parece simples, mas nem tanto, né? Eu não vou proferir o voto hoje, mas se a representação quiser fazer algumas colocações, eu acho que seria importante. O doutor trouxe questões bem interessantes aqui, eu acho que entendo que foram combatidas pela fiscalização no decorrer aí pelo fisco, eu entendo que foi bem combatida aí no decorrer da instrução do processo, mas se a representação quiser fazer alguma manifestação, acho que seria interessante ouvir. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Eduardo aí pela exposição, né, pela sustentação oral. Gostaria de agradecer a oportunidade. Aqui, eu acho que a gente não pode esquecer que o que está sendo tratado é a isenção, né? E como toda isenção, ela deve ser interpretada, segundo o CTN, de forma literal. Então, eu acho que trazer a questão, né, para o ponto de transferências de mercadorias, eu acho que não é a análise correta sobre a qual se deve dar o foco da observação desse caso, porque, segundo o próprio patrono, os big bags nem seriam mercadorias, né? Eles seriam ali apenas um invólucro, ou uma embalagem, ou uma forma de transportar os produtos que são comercializados aí pela contribuinte. Então, eu acho que analisar isso sobre o enfoque de transferência de mercadorias entre o estabelecimento do mesmo titular não é o enfoque correto que deve ser dado, porque não é esse o objeto da autuação, né? A própria contribuinte se usou ou se utilizou da isenção do artigo 82 para fazer as operações dela. Então, trazendo a questão para o enfoque que deve ser dado, que é no âmbito da isenção do artigo 82 do anexo 1, e da forma como deve ser interpretada a isenção, que é da maneira literal, a gente vê aqui, o que é isento? Qual é o eixo condutor da isenção? É a saída que deva retornar, certo? Então, sobre esse ponto, eu acho que não existe nenhuma dúvida. Então, aqui, saída de vasilhame, no caso sacaria, que deva retornar ao estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular. Bom, para mim parece claro que quando o legislador fala em a outro do mesmo titular, ele obviamente está incluindo a saída do Big Bag para um terceiro contribuinte, né? Porque senão não haveria sentido de existir esse dizer da norma, né? A outro estabelecimento do mesmo titular. Então, partindo do eixo condutor, que é a saída que deva retornar, quando foi para um estabelecimento do mesmo titular, por óbvio aqui, a regra condutora deve retornar ao estabelecimento remetente,
certo? Se for para um estabelecimento de terceiros, pode retornar ao estabelecimento remetente ou a outro estabelecimento do mesmo titular. Quando ele diz que a mercadoria saiu do estabelecimento do remetente e foi para outro estabelecimento pertencente à mesma unidade empresarial e não retornou, pela literalidade da norma condutora da isenção, aqui, ao meu ver, não foi cumprido o requisito que a lei exige. Isso analisando no aspecto literal, que é a forma como o CTN diz que tem que retornar. No inciso 2, ele diz o seguinte: saída de vasilhame em retorno ao estabelecimento do remetente ou a outro do mesmo titular. Aqui, me parece também claro que a isenção é concedida na saída, quando esses produtos estão retornando ao estabelecimento do remetente. Então, aqui, nesse caso, se está retornando ao estabelecimento do remetente, eu entendo que pode ter sido saído para um estabelecimento da mesma empresa ou para um terceiro. Mas quando ele diz ou a outro do mesmo titular, aqui com certeza a saída foi para um terceiro, né? Porque senão não faz sentido. O eixo condutor da norma é a saída que deva retornar. O retorno é exigido, o retorno é obrigatório. Como o próprio patrono diz, a vida média aí é próxima de 5 anos, né? Isso aí estão nas folhas 386 do auto de infração, né? Nos memoriais que foram juntados, e a gente está cuidando aqui de operações que ocorreram entre março de 2016 e dezembro de 2017, né? E até o momento, pelo que consta aqui, não existe prova nos autos de que essas mercadorias retornaram, né, para o estabelecimento do qual ela saiu. Então, se passaram aí da operação, vamos dizer assim, mais recente, né, que seria 12 de 2017, praticamente 7 anos, e ainda não houve essa comprovação nos autos. Agora, exigir que o fisco comprove um fato que apenas a contribuinte tem ciência ou conhecimento, que é se essa mercadoria se perdeu, se ela se deteriorou, eu acho que é exigir que o fisco faça uma prova impossível. Por outro lado, não existiria impedimento nenhum para a contribuinte trazer aos autos a prova do retorno dessas mercadorias, sobretudo porque, como o próprio contribuinte diz, as operações ocorreram entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, qual é o impedimento para que ele juntasse aos autos as provas do retorno dessa mercadoria, né? Então, resumindo o posicionamento aqui, eu acho que dizer que quando a mercadoria sai do estabelecimento A, do titular, e vai para o estabelecimento B, do mesmo titular, a isenção foi cumprida, eu ouso discordar desse posicionamento, porque nesse caso, a mercadoria deve retornar ao estabelecimento do remetente. Se tivesse saído para o estabelecimento de um terceiro, estranho à unidade empresarial ali dos contribuintes, aí ela poderia retornar ao estabelecimento do remetente ou a outro estabelecimento do mesmo titular. Então, esse ou a outro estabelecimento do mesmo titular, a razão de existir dessa colocação é única e exclusivamente quando a mercadoria sair para o estabelecimento do terceiro. Senão aqui a gente está falando de transferência e não é esse o enfoque da operação, não foi isso que o contribuinte quis fazer, ele se utilizou da isenção. Então, acho que as colocações são essas. Espero ter colaborado de alguma forma para o voto que será produzido no futuro. Muito obrigado. Obrigada à representação, pelos esclarecimentos aí do entendimento. Bom, doutor Silag e doutor Tiago, aguardam um retorno? Querem fazer alguma manifestação? Alguma pergunta para o patrono? Alguma pergunta para a representação? Bom dia a todos. Eu estava analisando o processo, eu penso como o doutor Rodolfo, quer dizer, para que o contribuinte tenha direito à isenção, ele tem que preencher os requisitos, sendo o principal a comprovação do retorno no caso das sacarias vasilhames, né, o que não foi, caberia ao contribuinte provar isso, não seria, acho que seria perfeitamente viável e ele não o fez.
mas, de qualquer forma, eu vou aguardar a apresentação do voto numa futura sessão. Obrigada, doutor Silag. Bom dia a todos. Cumprimento o patrono pela sustentação e também vou aguardar o voto a ser Tá proferido. certo. Tá bom, obrigada, viu, doutor Tiago? Deixa eu só fazer aqui a... Deixa eu ver. Gravei. Agenda de planta. Bem. Doutor, o processo, então, me foi devolvido e numa sessão futura, eu vou trazer esse processo. Achei uma discussão bem interessante. E se o senhor quiser acompanhar, o senhor já sabe como proceder para requerer aí sua participação aqui na sessão, tá bem? Perfeito, presidente. Eu agradeço a atenção de todos, representantes do fisco, demais julgadores e da senhora, e aguardo aí o retorno para a gente... Eu fico à disposição também nas questões do ponto de vista de esclarecimentos de fato, inclusive pela ausência da doutora. Eu agradeço e peço licença para me retirar da sessão. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Bom, próximo processo, então, 50.23.141, Citrosuco, processo de relatoria do doutor Silag. É um recurso ordinário, está presente o doutor Silvio para realização de sustentação oral. Bom dia, doutor Silvio. O doutor Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois aberta a palavra para o senhor, tá bom? Obrigado. Trata-se de um recurso ordinário, o auto de infração contém apenas uma acusação de falta de estorno de créditos do imposto relativos a aquisições de insumos utilizados no processamento de frutas cítricas. O recurso foi apresentado diante da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração procedente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor Silag. Doutor Silvio. Bom dia a todos, prazer estar aqui de novo. Esse caso, senhores, os fatos, até o próprio relatório do Dr. Silag denota isso, os fatos são simples. A empresa deixou de promover os estornos de créditos de ICMS relativo à aquisição de insumos agropecuários destinados à fabricação de farelo de polpa cítrica. Farelo de polpa cítrica é um produto isento nos termos do artigo 41, inciso 8º, do anexo 1 do regulamento do ICMS. Por que deixou? Porque há quase 20 anos era autorizada a manutenção desse crédito. Só que a partir de 2019 teve uma mudança em relação a isso. A norma em debate é o decreto 64.213 de 30 de abril de 2019. Ele revoga o parágrafo 3º do artigo 41. O parágrafo 3º é aquele que falava que não precisa estornar o crédito dessas operações, e ele tem aplicação imediata, a partir de 1º de maio de 2019. Decreto 30/4, aplicação 1º de maio. Então, o debate aqui todo envolve a questão sobre a eficácia desse decreto. Não estou querendo questionar a validade ou a aplicabilidade dele, mas a eficácia. Tá? A decisão de primeira instância entendeu que não tinha o que ser feito, porque o autuante estava vinculado ao artigo 142 do CTN, e ele cita a jurisprudência do STF, súmula 615 e 544, que, na visão dele, justificariam a manutenção do auto de infração. Só que o que eu prego aqui para os senhores é um pouco de racionalidade na aplicação da norma aqui. A jurisprudência citada na decisão de primeira instância, ela foi completamente reformada pelo STF. Pode-se considerar a partir de 2014, 2019, mas a partir de 2019 teve uma estabilização completa disso. O STF, a partir de 2000,
na jurisprudência mais recente, ele entende que qualquer majoração de tributo, ainda que se trate de uma revogação de benefício fiscal, está sujeita à anterioridade anual, né? Por quê? Porque a redução de um benefício fiscal, que no nosso caso é a proibição do lançamento do crédito das operações antecedentes, configura um aumento indireto da carga tributária. E o princípio da anterioridade decorreria aqui da aplicação da segurança jurídica, da não surpresa, né? Então, é um pouco de racionalidade que eu peço na aplicação dessa norma. Por quê? No memorial que juntamos no começo da semana, a última peça que os senhores podem ter acesso aí ao EPAT, nós listamos jurisprudência de todos os ministros do STF. Todos. Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Flávio Dino. A questão está completamente pacificada no STF. Também citamos jurisprudência das câmaras de direito público aqui do Tribunal de Justiça, favorável. O mérito está decidido já. Tem que ser respeitada a anterioridade. É uma situação, o último advogado que falou, ele falou da DC 49, poderia ser até parecido com a da DC 49 no meu caso, mas na verdade ele é melhor. Quando se discutia aqui no Tribunal de Imposto e Taxa se poderia cobrar ICMS sobre as transferências, tinha todo aquele debate que a súmula 166 era do regime anterior à Lei Complementar 87/96. A jurisprudência deste caso é exatamente para o decreto que dá base ao auto de infração. Então, são precedentes. Nesse caso, o STF já consolidou a jurisprudência, o Tribunal de Justiça já consolidou a jurisprudência. E daí parece que a gente tem que enfrentar o artigo 28 da Lei 13.457. O 28 da 13.457 fala o seguinte: é vedado afastar a aplicação da lei sob a alegação de inconstitucionalidade. Bem, mais importante aqui no nosso caso, um decreto, não é lei. A interpretação literal aqui do artigo 28 permite concluir que ele não tem aplicabilidade aqui no nosso caso. E ainda só poderia ser a lei, porque se fosse ter que observar sempre portaria e decreto, a função do julgador administrativo seria reduzida de forma substancial, que não é a prática aqui nesse Tribunal de Impostos e Taxas, né? Então, esse é o ponto de racionalidade que eu peço que os senhores reflitam. E mesmo que se entenda que o artigo 28 é aplicável ao caso concreto, aquele que fala que é vedado afastar a aplicação da lei, ele também, se entenderem que é aplicável, ele ainda assim permite, mesmo com ele, é possível dar uma decisão favorável. Porque, com base na jurisprudência do STF também, não é preciso declarar que esse decreto é inaplicável, ou que ele é ilegal, ou que ele é inconstitucional. Basta reconhecer que a eficácia dele estava suspensa. Exatamente isso que o STF fez em 2 oportunidades. Na primeira, e é um assunto que os senhores conhecem muito bem, que é a jurisprudência relativa à possibilidade de cobrança do ICMS na importação de produtos estrangeiros antes da edição da Lei Complementar 114 de 2002. Então, a gente se refere à emenda 33 de 2001, a lei complementar, o STF falou, precisa de lei complementar para regulamentar isso, a lei complementar foi só editada em 2002, basicamente um ano depois. O que o STF falou? Olha, as leis estaduais publicadas nesse interregno, entre a emenda e a lei complementar, elas não são inconstitucionais, o que já preserva o 28. Elas estavam apenas com a sua eficácia suspensa. A mesma solução foi adotada agora em relação ao DIFAL, tema 1093. As leis estaduais publicadas antes da lei complementar estavam com a sua eficácia suspensa. O fisco não teve, o Estado de São Paulo não teve que editar uma nova lei. A lei estava válida somente com eficácia suspensa. E é basicamente isso que acontece nesse caso aqui. Não é uma questão de afastar a validade do decreto. É uma questão de reconhecer que ele estava com eficácia suspensa. Não precisa estar escrito isso no decreto, a partir de que momento ele começa a produzir efeitos. Que ele entra em vigor, sim, mas efeitos, eficácia e vigor são institutos diferentes.
Não precisava estar no decreto escrito, que tem que observar a anterioridade. Isso daí é natural na interpretação da própria norma. É uma regra estanque na Constituição Federal. Não tem como não acolhê-la. Senão, no limite, pode ter uma norma que fale um absurdo, totalmente constitucional, que o senso comum reconheça que é inconstitucional, e ainda assim, a pretexto de observar cegamente um decreto, se adote aquela interpretação. Não é essa a postura do Tribunal de Impostos e Taxas. Tá? E, vou ser mais rápido que meu colega, ainda que se considere que pelo 28, não pode afastar a aplicação de uma norma em razão da alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade, então eu também peço que seja aplicado não um decreto, a Lei Complementar 1320 de 2018, anterior aos fatos, tá? Que seu artigo 1º, incisos 2 e 3, determinam que deve ser observada, deve reger a relação entre o fisco e o contribuinte, os princípios da boa-fé, da previsibilidade da conduta e da segurança jurídica. Então, se não é para afastar a aplicação da norma, a qualquer pretexto, então nós pedimos que essa lei seja aplicada no nosso caso, esta lei complementar seja aplicada no nosso caso. Então, senhores, espero que não se resuma só a um debate do artigo 28, pela literalidade dele, até pela literalidade, se for resolver pelo 28, pela literalidade, é suficiente, não é lei, é decreto. Mas espero que tenha um pouco de racionalidade nessa decisão, porque levar adiante uma cobrança como essa é contra o interesse público. Então, senhora presidente, senhor relator, essas são as razões e permaneço aqui à disposição para prestar maiores esclarecimentos, e é simples, eu confio aqui no discernimento dos senhores em relação a isso. Doutor Silvio, parabenizo pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor Silang. Eu parabenizo também o patrono pela objetividade na sua sustentação oral. A acusação já foi bem discutida, hein? Acho que o escopo da discussão já foi delimitado, e eu trago do meu voto que só vou, mais uma vez, falar sobre a acusação, que a empresa foi autuada por falta de estorno de crédito do ICMS no período de maio a dezembro de 2019, relativamente a aquisições de insumos utilizados no processamento de frutas cítricas, sendo parte das saídas do subproduto farelo de polpa cítrica, que com isenção, com fundamento no inciso 8 do artigo 41 do anexo 1 do regulamento do ICMS, circunstância que era imprevisível na data da entrada desses insumos. E até abril de 2019, a isenção definida por esse artigo permitia a manutenção dos créditos nas aquisições relacionadas a essas saídas, e, porém, a partir de maio de 2019, essa manutenção do crédito deixou de ser aceita e passou a ser exigido o estorno proporcional dos créditos. O valor do crédito indicado no item 1, ou seja, na acusação, considerou o valor calculado pelo próprio contribuinte de acordo com a sistemática de custeio da Portaria CAT 83 de 2009. E conforme a legislação estadual, as saídas isentas não relacionadas a exportações ou à Zona Franca de Manaus, e que permitem a manutenção do crédito, são também caracterizadas como operações geradoras de crédito acumulado, sendo o ICMS sobre os insumos relacionados a estas saídas passíveis de acumulação. No entanto, no caso do farelo de polpa cítrica, cuja isenção está definida no artigo 41 do anexo 1 do regulamento, repiso que a manutenção do crédito deixou de ser permitida a partir de maio de 2019, quando o parágrafo 3º desse artigo foi revogado. Assim, o contribuinte não teria direito à acumulação de créditos relativos às saídas isentas do farelo, e também deveria ter efetuado o estorno dos créditos dos insumos. Quando o contribuinte foi notificado a informar se havia realizado o estorno dos créditos relacionados às saídas do farelo,
informou que não havia realizado esses estornos. E o contribuinte deveria ter procedido ao estorno dos créditos escriturados conforme o artigo 67, inciso 2 do regulamento, e salientando-se que a manutenção dos créditos deixou de ser aceita a partir de 1º de maio de 2019, com a revogação do parágrafo 3º do artigo 41 do anexo 1 do regulamento do ICMS. Portanto, é inequívoco que, ao deixar de estornar os valores creditados do imposto, o contribuinte incorreu em infração ao artigo 85, inciso 2, a linha J da Lei 6.374, de 89. Eu entendo não proceder à alegação da autuada de que o auto de infração seria improcedente, considerando que o Decreto Estadual 64.213, de 2020, que revogou o benefício fiscal e majorou a carga tributária, deveria se sujeitar ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Destaca-se que o princípio da anterioridade não alcança o caso em análise, em se tratando de norma que excluiu o direito à manutenção de créditos em operações isentas. O Comando Constitucional do artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, aplica-se somente à norma que instituiu ou majorou a cobrança de tributo, enquanto que o artigo 104 do CTN prevê o princípio da anterioridade também para a norma que extingue ou revoga a isenção. De qualquer forma, o artigo 41, anexo 1 do regulamento, é norma válida, vigente e eficaz, sendo expressamente vedada a discussão sobre a sua constitucionalidade nesse tribunal, por força do artigo 28 da Lei 13.457. E também com relação à pretensão da recorrente quanto à compensação de eventual saldo credor com os valores exigidos pelo presente auto, seja por ocasião da auditoria realizada pelo fisco previamente à lavratura do auto, ou seja posteriormente no decorrer do julgamento administrativo, não merece acolhida essa pretensão, uma vez que o imposto, como é disso, o imposto é um direito do contribuinte que pode ser somente por esse exercido, desde que observados os requisitos legais pertinentes. Portanto, entendo restar plenamente caracterizada e comprovada a infração apontada no auto. E não merece também a acolhida o pedido de redução ou relevação da multa aplicada, uma vez que um dos requisitos objetivos do artigo 527-A do regulamento para a concessão desse benefício fiscal é que a infração não implique falta de pagamento do imposto, como é o caso no presente auto. E não há que se discutir também a alegação de confiscatoriedade das penalidades aplicadas, uma vez que a multa está de acordo com a infração capitulada e a dosimetria da pena foi estabelecida pelo legislador, de acordo com o prejuízo infligido ao erário. Também não há que se discutir a atualização indevida, alegadamente indevida, do valor das operações da base de cálculo das multas, matéria que já é objeto da súmula número 13 desse tribunal. Assim, diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário, mas nego o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. Eu confesso que eu não analisei com antecedência e fiz uma pesquisa rápida aqui de jurisprudência. Me parece que esse assunto já teve alguma discussão aqui. Não foi mencionado pelo doutor Silvio, mas eu acho que já teve aqui algumas discussões com a mesma matéria. Então, doutor Silag, se o senhor com a devida vênia, eu vou pedir vista no processo só para dar uma analisada um pouco melhor. Não sei se a representação quer falar alguma coisa agora ou no retorno. Doutor Tiago. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o doutor Silvio pela exposição, o doutor João Carlos pelo voto. Eu tendo a compartilhar da mesma visão que o doutor João Carlos expressou
né, em relação à aplicação da anterioridade, né, ou pelo menos da vigência do decreto, e em relação aos fatos em si, não há controvérsia nos autos, né, não houve o estorno dos créditos, então a questão que está em debate aqui, ela é, vamos dizer assim, única e exclusivamente em relação à aplicação ou não da anterioridade, né, que foi até o ponto defendido pelo Dr. Silvio. E a gente vê que, em que pese, né, o Dr. Silvio ter citado a prevalência da opinião do STF pela aplicação da anterioridade, houve divergência, né, do próprio voto em si. Acho que, salvo engano, o ministro relator, Alexandre de Moraes, seguido pela Carmen Lúcia, entendem que não se aplicaria no presente caso a anterioridade. Então, é uma questão que se restringe a teses, né, nesse caso. E eu compartilho da mesma tese adotada pelo Dr. João Carlos, porque se fosse de outra forma, os descontos concedidos, ou os encerramentos de descontos concedidos para pagamento de imposto, teriam que respeitar, por exemplo, a anterioridade também, que imagina um pagamento à vista, alguma coisa assim que concedesse um desconto, uma lei que retirasse isso de vigência teria que respeitar o mesmo prazo da lei que meramente tira a manutenção de crédito, né, do benefício que foi concedido ao contribuinte. Então, eu acho que não se aplica nesse caso. Para mim, a majoração de tributo tem a ver com alíquota, base de cálculo, é como eu penso. Obrigada, representação. Doutor Tiago, aguarda o retorno. Novamente, bom dia a todos. Cumprimento o doutor Silvio pela sustentação. E eu também eu tendo a entender nesse sentido também, né, que a gente tem que entender a majoração do tributo como uma alteração direta no consequente da regra matriz. Você vai ter uma alteração de valor ali, ou na base de cálculo ou na alíquota, que não é o que acontece aqui. A operação é isenta, daquela relação jurídica tributária ali continua a isenção. O que essa regra está tratando aqui é o quê? Da manutenção de crédito, que é uma coisa alheia a essa relação jurídico-tributária aqui. Então, nessa relação jurídico-tributária, eu entendo que não tem como alegar que houve majoração do tributo, né? Esse, pelo menos, é o meu entendimento. Perfeito. Obrigada. Bom, deixa eu só... Doutora Isabel, posso fazer só um esclarecimento? Claro. Sobre a jurisprudência, tem, pelo meu conhecimento, tem, mas o contribuinte ingressou com a medida judicial e daí deu concomitância, mas sem prejuízo de encontrá-lo alguma outra decisão aqui no tribunal, tá? Mas é por isso que eu não citei, foi para concomitância esses casos. Eu nem vi se é do mesmo contribuinte, viu, doutor? Eu só fiz uma pesquisa aqui rápida, Sim, só sim. para ver, né? Mas me parece que existem algumas discussões. Bom, então, doutor Silvio, eu vou me conceder vista nesse processo. Então, se o senhor quiser, numa sessão futura, que esse processo voltar a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar, o senhor já sabe como proceder aí o Sim, requerimento para participação da sessão, tá bom? Obrigado, senhores. Bom Obrigada, dia. bom dia. Já procedi, peraí. Ok. Então, agora é o último processo 50.23.365, Gran Petro Distribuidora, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário. Dr. Silag, não temos inscritos nem presentes para acompanhar. Ok, obrigado. Trata-se também de um recurso ordinário, com uma acusação, que a decisão de primeira instância julgou o auto de infração procedente. A acusação é de falta de pagamento do imposto, devido à emissão de notas fiscais referentes a operações de saída tributadas com erro na aplicação da alíquota, por utilizar indevidamente as alíquotas de 13,3% no período de 15 de janeiro de 2021 a 14 de janeiro de 2023
e de 12% a partir de 15 de janeiro de 2023, quando a alíquota a ser aplicada deveria ter sido de 18% nas operações de saídas internas de querosene de aviação, uma vez que os destinatários não eram empresas de transporte aéreo regular de pessoas ou cargas, conforme exigido no artigo 54, inciso 20, do regulamento do ICMS. Inicialmente, digo que não procede a alegação de nulidade do auto por ausência de prova do cumprimento das disposições da Portaria CAT 115 de 2014, relativamente ao controle de qualidade do auto de infração. Eu faço discorro assim, longamente sobre essa questão, que, de qualquer forma, já é por demais conhecida nesse tribunal. E digo apenas, assim, em resumo, que essa portaria tem a finalidade de uniformizar, veio com a finalidade de uniformizar e disciplinar o controle de qualidade dos serviços fiscais anteriores à lavratura do auto de infração, ou seja, dirige-se ao âmbito interno, aos auditores fiscais e não ao contribuinte, e de qualquer forma não se encontra na legislação previsão para a obrigatoriedade da instrução do auto de infração com referendo previsto na Portaria CAT 115 de 2014. E o principal bastaria ao contribuinte indicar e comprovar a existência de erros ou nulidades presentes no auto, no seu entender, para requerer a nulidade do auto de infração ou a sua correção com base na legislação existente, que já tem previsão para esses casos. E também não verifico a nulidade alegada do auto de infração, uma vez que encontra-se no auto de infração encontram-se todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN, e verifica-se que a autuada entendeu perfeitamente a acusação e se defendeu adequadamente ao longo do processo. Quanto ao mérito, entendo não caber razão ao contribuinte quando alega que o fisco teria se equivocado quanto à natureza jurídica das operações que ela realizou, uma vez que todos os destinatários daquelas operações efetivamente são empresas de transporte aéreo. Conforme eu já relatei, a matéria é regulada pelo artigo 54 do regulamento do ICMS e para que o contribuinte tenha direito à redução da alíquota, as operações internas deveriam, querosene de aviação deveriam ter sido destinadas a empresas de transporte aéreo regular de passageiros ou de carga, o que não foi comprovado nos presentes autos. Conforme o anexo 1, as folhas 8 e 10, os destinatários das operações abrangidas nesse auto demonstra que não se tratam de empresas de transporte aéreo regular, inclusive durante a decisão de primeira instância, as folhas 164, a decisão monocrática indica que os destinatários das operações não possuem PNAE relacionado a transporte aéreo de passageiros, ou então são pessoas físicas. E, portanto, uma vez que o contribuinte deixou de produzir as provas necessárias tendentes a demonstrar que as operações teriam se destinado ao transporte aéreo regular, então, resta comprovada a infração apontada no auto, e assim foi corretamente aplicada pelo fisco a alíquota de 18% sobre as operações. Não cabe também a discussão sobre a inadequação da atualização da base de cálculo, matéria que já é objeto da súmula número 13 desse tribunal, e com relação aos juros de mora, destaca-se que, conforme a súmula número 10 desse tribunal, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 2017, os juros já são aplicados à taxa Selic, e, no presente caso, os fatos geradores ocorreram a partir de 2022. Portanto, os juros já se encontram de acordo com a taxa Selic.
havendo que se falar na sua redução. Também não prospera a alegação de confiscatoriedade das penas aplicadas, que se encontra em sintonia com a infração capitulada, e, de qualquer forma, não há que se discutir a sua constitucionalidade, por expressa vedação do artigo 28 da Lei 13457. Também não merece acolhida o pedido de redução da multa aplicada, uma vez que não é preenchido um dos requisitos objetivos do artigo 527-A do regulamento, que é o de que a infração não pode implicar falta de pagamento do imposto. E também não há como se acolher o pedido do contribuinte de reabertura de prazo para pagamento de débitos fiscais com desconto ou apresentação de nova defesa ou emenda à defesa já apresentada, como pretende a recorrente, uma vez que não há previsão na legislação para esses pedidos. Assim, diante do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto e pela análise. Representação, quer fazer alguma manifestação? Bom dia a todos novamente. Apenas cumprimentar o Dr. João Carlos pelo voto. Acho que uma vez que ficou comprovado, né, que os destinatários das mercadorias não se enquadram nas condições, vamos dizer assim, para a aplicação de uma alíquota reduzida, não tem o que ser discutido, né? A alíquota deveria ter sido aplicada na operação aos 18%, e não tem nada a acrescentar. É perfeita a posição do Dr. João Carlos. Parabéns. Obrigada, doutor Rodolfo. Doutor Tiago. Também cumprimento o Dr. Silag pelo voto, qual adiro integralmente. Obrigada, doutor Tiago. Sem qualquer consideração também, doutor Silag acompanha integralmente. Eu vou, deixa eu ver isso aqui, conhecido, não provido aqui. Então, eu vou encerrar debates. Foram. Ação. Bom, então, o processo 50.23.365, recurso ordinário foi conhecido e não provido. Ok. Bom. Todos encerrados. Então, concluímos a pauta. Agradeço a todos novamente pelo empenho, dedicação, pelos trabalhos, e eu dou, então, por encerrada a sessão do dia 4 de outubro, nossa, já, hein? 4 de outubro de 2024, da 8ª Câmara Julgadora. Vou pedir a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação. Encerrado, presidente.